Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Mais uma manhã que o Senhor nos fez para a honra e para a glória do Senhor. Ontem não tive como enviar o vídeo, foi uma correria, mas hoje estou aqui para mais uma vez postar aqui o nosso devocional. E eu creio que o Senhor há de falar comigo e contigo nessa manhã através da sua palavra. Mas eu espero que estejam todos bem, com saúde, em nome de Jesus, que todos tenham um dia de vitória, um dia de bênção, para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Mais uma vez, meu muito obrigado, agradecer aos meus inscritos e que o Senhor venha abençoar abundantemente a vida de vocês, pela confiança, pelo carinho e mais uma vez me permitindo assim entrar na sua casa para levar as boas novas do Senhor. Amém? Mais um dia aqui com Deus. Eu creio que o Senhor há de falar comigo e contigo nessa manhã, através da sua palavra. E a palavra de hoje encontra-se no livro de 1 Samuel, capítulo 3, apenas um versículo, irmão, amém? Um versículo que o Senhor me deu nessa madrugada. E eu tive pensando muito a respeito desse capítulo, mas eu vou deixar apenas o versículo 10, em nome de Jesus. Aonde a palavra do Senhor vai dizer: Então veio o Senhor, pôs-se ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, irmão, nós temos o seu título: Deus fala com Samuel. E nesta manhã, eu creio que o Senhor também está querendo falar contigo através da sua palavra. Quantas vezes o Senhor nos acorda pelas madrugadas, nos chama e nós resistimos à voz do Senhor. Nós resistimos ao chamado do Senhor. Quantas das vezes o Senhor nos desperta pela madrugada e nós nos recusamos a levantar, a orar e impedimos assim que o Senhor fala aquilo que Ele quer falar conosco. E muitas das vezes, irmão, é por não conhecer e não entender que é o Senhor nos despertando, que é o Senhor nos chamando. É claramente que o Senhor aqui chama por 3 vezes Samuel, e Samuel não entendia que era o Senhor, mas ele tinha alguém ali que o instruiu e explicou para ele o que ele deveria fazer. Era um aconselhador de Samuel, né? Ali estava Eli, sacerdote. Então ali ele vai e ensina a Samuel como ele tem que responder pela 4ª vez, se ele assim ouvisse aquela fala, né? E ele diz: vai, deita-te, e se ouvir, né? E se ouvir chamar novamente, você vai responder: fala, que o teu servo ouve, né? Por quê? Porque Eli entendeu que era o Senhor despertando Samuel. Ainda que Samuel ainda não conhecendo a Deus, não conhecia a sua voz. Por quê? Porque Samuel não tinha intimidade com Deus. Mas ele tinha sido levado pela sua mãe ali para aquele lugar, para o templo, para a casa do sacerdote, para ser ensinado por ele. Porque foi um voto que ela tinha feito a Deus. E quantas das vezes nós fazemos votos e não pagamos? Coisa boa é quando você faz um voto com Deus e honra com aquele voto. Cumpra com aquele voto. Porque ele vai dizer que, né, ele não vai nos pedir voto, mas se nós façamos, que nós tenhamos o zelo de cumprir, né? Porque o Senhor, ele não se agrada de quem vota e não faz seu cumprimento dos seus votos. Então, se você fez algum voto, o Senhor paga, né? Porque o Senhor certamente, com a parte dele, ele vai cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Eli vai instruir ali Samuel como ele vai se comportar novamente. Vai dizer aqui no 9: por isso Eli disse a Samuel: vai, deita-te, e há que ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve.
Então Samuel foi e deitou no seu lugar. E pela quarta vez, o Senhor vem ter com Samuel e vai dizer, perdão, pela quarta vez. Então veio o Senhor, pôs-se ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel, como já tinha sido instruído pelo seu Senhor, pelo seu sacerdote, ele vai dizer: fala, né? Porque ele foi instruído. Coisa boa é quando você é instruído a fazer alguma coisa certa e você lhe faz como lhe foi ordenado. Ele vai dizer: fala, porque o teu servo ouve. E Deus vai falar com Samuel. Deus vai falar com Samuel. E disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe timirão ambos os ouvidos. Quer dizer, o Senhor tinha algo para fazer em Israel, mas ele precisava anunciar o que ele iria fazer. Porque, irmão, nós vamos entender que o Senhor jamais fará alguma coisa na minha vida, na tua vida, na minha casa, na tua casa, ou em qualquer outra área, em qualquer outro lugar, sem antes ele não se manifestar. Porque quem tem intimidade com Deus, irmão, nunca é pego desapercebido. Porque o Senhor certamente avisa. De uma forma ou de outra, o Senhor sempre vai nos manter informado do que vai nos acontecer. Muitas das vezes nós ficamos desapercebidos e não observamos o que o Senhor está dizendo. Então, ele vai falar com Samuel o que ele vai fazer e no dia seguinte Eli vai perguntar para Samuel o que o Senhor tinha falado com ele. E ele vai dizer: e não me cobre nada daquilo que o Senhor te falou, porque o que ele encobrisse viria sobre Samuel. E Samuel, então, põe diante de Eli tudo aquilo que o Senhor tinha falado a respeito do próprio Eli, da própria casa de Eli. Nós vamos entender, irmão, que tem momento que o Senhor não vai usar aquele que tem mais tempo com Deus, ou é o profeta velho. Não, às vezes o Senhor vai usar o profeta novo para corrigir o profeta velho, para dizer, para levar a mensagem de Deus ao coração do profeta velho em relação ao que o Senhor já vai fazer na vida dele. E muitas das vezes, quando o Senhor usa o novo para o mais velho, irmão, é porque certamente o mais velho não quis dar ouvido ao que o Senhor estava falando. E a gente sabe da história de Eli, que os filhos de Eli, eles estavam procedendo diante do Senhor erroneamente. Eles estavam fazendo coisas que estavam desagradando a Deus. E Eli não disciplinou seus filhos. E a gente vai entender que muitas das vezes não é apenas os nossos filhos que estão errados. Às vezes é a esposa, às vezes é o marido vê que a esposa está errada e não corrige, ou a mulher vê que o esposo está errado e não corrige. E se está no meio da obra, irmão, há uma necessidade de uma correção. Independente se é meu filho, independente se é meu esposo, precisa correção. Porque se eu não corrijo, certamente o Senhor vai corrigir do jeito dele. E a correção, o juiz que veio sobre a casa de Eli não foi bom. Por falta de obediência, por falta de zelo, por falta de cuidado, não por falta de conhecimento, porque Eli tinha conhecimento. Ele sabia que o que os filhos dele estavam fazendo era errado. Só que Eli preferiu agradar mais os filhos do que a Deus. E quantas vezes nós preferimos agradar mais nosso esposo, mais a nossa esposa, do que o próprio Deus? Preferimos ver a obra gemer do que exortar os nossos entes queridos. E hoje nós vamos ver que isso é um perigo. Se tem a necessidade de correção, corrija. E se o Senhor está te chamando para conversar, ouça, porque o Senhor quer te falar alguma coisa. E o Senhor precisava fazer aquilo, mas precisava deixar o povo ciente.
Então, se alguma coisa há de acontecer no meio da tua família, no meio da tua parentela, no meio da tua casa, o Senhor vai te avisar. O Senhor vai avisar alguém. Você não vai ser pego de surpresa. Então, nesta manhã, o nosso devocional é: se o Senhor tem te despertado pela madrugada, se o Senhor tem te chamado para uma conversa, diz para o Senhor, fala que o teu servo ouve. Porque eu sei que o Senhor está falando muito conosco ultimamente e nós não temos parado para ouvir. O Senhor tem batido em nossas portas e nós não temos aberto para Ele entrar. E quantas das vezes o Senhor tem nos chamado e nós não temos dado ouvido. E nessa manhã que nós aprendamos com a palavra do Senhor e com o Samuel, um jovem que não tinha ainda intimidade com Deus. Mas assim como a palavra diz aqui, e disse o Senhor a Samuel, e eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe timirão os ambos ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começarei e acabarei, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, julgarei a casa de Eli, que nunca jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Claramente, ele sabia o que seus filhos faziam. Claramente que o Senhor já tinha despertado Eli em relação aos seus filhos. E por que Eli não corrigiu seus filhos? Por que Eli não disciplinou seus filhos? Então aqui o Senhor está dizendo que Eli já tinha sido avisado. E ele já tinha avisado e certamente ele iria cumprir com aquilo que ele falou. E o que ele tinha começado, ele iria terminar. E a gente sabe da história de Eli. A gente sabe o seu fim. A gente sabe a história dos seus filhos. E sabe o fim dos seus filhos. Então, irmão, não vamos esperar que o juízo do Senhor chegue na minha e na tua casa para que a gente queira botar a nossa casa em ordem. Não. É tempo de pôr a nossa casa em ordem. É tempo de reparar os nossos altares. É tempo de tirar cinza e pôr lenha para que o fogo venha a ser aceso novamente. É necessário que eu e você renunciamos os nossos pecados. É necessário que eu e você nos disciplinamos a nós mesmos, para que nós possamos fazer assim conforme a vontade do querido Senhor. Para quando Ele nos despertar, a gente conheça a voz do nosso Salvador, porque aqui nitidamente nós entendemos que Samuel não estava discernindo de quem era a voz, porque ele não conhecia a voz do Senhor ainda. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Samuel, ele foi ali crescendo em tudo, no conhecimento, na sabedoria, porque Samuel ele foi sacerdote, juiz, porque era isso que o Senhor queria naquela época. Enquanto Ana queria um filho, Deus queria um juiz. Enquanto Ana queria um filho, Deus queria um sacerdote. Então nós vamos entender que às vezes o que eu quero não é o que o Senhor está querendo. E é por isso que às vezes o nosso querer não se casa com o querer do Senhor. Porque ela queria um filho e Deus queria um sacerdote. Então se ela tivesse feito desde o início o que ela fez no final, certamente o Senhor teria já concedido esse filho há muito tempo. Então ela faz um voto e diz: se o Senhor me der, te devolverei. E quantas das vezes nós prometemos algo para o Senhor e nós não devolvemos nem a metade do que nós prometemos, irmão. Então hoje é um dia de refletir na nossa vida. Refletir naquilo que o Senhor tem falado conosco. Será que eu e você temos dado ouvido à voz do Senhor? Será que eu e você temos nos despertado na hora da disciplina com alguém? Tá no erro, tá no pecado. Irmão, nosso dever é apenas advertir a pessoa, falar, corrigir. A pessoa é que tem que se posicionar. O nosso dever é de aconselhar. Agora, eu não posso encobrir o erro, o pecado de ninguém. Amém? Nosso dever é aconselhar para que haja arrependimento. E nessa manhã eu creio que você
entendeu o que o Senhor está falando contigo. Porque certamente o Senhor visitou alguém nessa madrugada, nessa manhã, e aqui é só uma confirmação de que foi Deus quem te despertou, foi Deus quem te chamou para orar, foi Deus quem te chamou por aquela causa, foi Deus quem te colocou de joelho por essa situação. E um dia você vai dizer, por esse menino, por esta causa, orava eu. Amém? E eu sei que o Senhor há de ouvir, porque ele diz que a oração de um justo causa muitos seus efeitos. Então, que a tua oração venha surgir efeito na vida de alguém, em nome de Jesus. Porque aonde eu não posso ir, eu sei que esse vídeo pode ir, esse vídeo pode chegar. E essa mensagem, ela não é lançada em vão. Porque o Senhor diz que de forma e de maneira nenhuma a palavra sai para voltar vazia. Mas antes ela sai e faz o que lhe apraz, o que apraz o desejo do Senhor. E eu creio que nessa manhã é o Senhor falando contigo que foi Ele que te despertou, foi Ele que te chamou esse tempo todo, para mergulhar no rio, no mais profundo rio, nas águas limpas, as águas do Espírito. Porque quanto mais profundo e fundo você for com Deus, mais intimidade tu terás com Ele e mais conhecimento do Senhor também. Então, mergulha nessas águas, não tema se ela chegar no teu joelho, na tua coxa, na tua cintura, até o teu pescoço. Certamente quando não tiver mais como você ficar com a cabeça submersa, o Senhor te mergulhará e você irá no profundo. E lá você irá conhecer coisas que você na superfície não estava conhecendo e nem entendendo. Porque o Senhor quer te levar numa profundidade maior com Ele. Em nome de Jesus, nessa manhã, receba esse conhecimento da parte do Senhor, essa intimidade que o Senhor quer contigo, amém? Volta às tuas orações, volta ao teu jejum, volta às tuas consagrações, volta à tua intimidade com Deus, porque certamente o Senhor quer se revelar para ti, assim como Ele se revelou para Samuel, amém? Então receba da parte do Senhor a tua resposta que tu esperava tanto do Senhor. Ele quer uma intimidade maior, porque ele diz, clama a mim e respondeste-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então há muitas coisas ainda escondidas, há muitas coisas ocultas que você ainda não conhece. Por quê? Porque ainda lhe falta conhecimento espiritual, e o Senhor tem para te dar, porque ele diz que aquele que não tem conhecimento nem sabedoria, peça ao Senhor, que Ele vos dará, e Ele não nos lançará em rosto, porque o Senhor é um Deus de paz, um Deus de amor e um Deus de alegria. Não esqueça que você é uma preciosidade do Senhor. E assim como Ele chamou Samuel, Ele chama você também, porque Ele acredita em você. Então não te julgue menor, porque o profeta maior está lá profetizando isso. Não, o Senhor chamou o menor da casa. E esse menor pode ser você. Esse nome que o Senhor está chamando pode ser o seu. Maria, Antônio, José, Cláudio, Marta, João, Joana. Pode ser você nessa manhã. Amém? Você pode ser o Samuel que o Senhor está chamando para essa nova geração. Eu creio. E assim eu profetizo sobre a tua vida em nome de Jesus. Vamos orar? Em nome do Senhor? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento eu te louvo, eu te agradeço por esta manhã, por esse dia, por esse ar que nós respiramos, pelo nosso alimento que o Senhor certamente já providenciou para a mesa de cada um nesta manhã. Pai, nós te louvamos porque o Senhor até aqui tem nos sustentado, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos dado livramento, Senhor, dos quais às vezes nós não temos noção, mas sabemos que o Senhor tem nos guardado. Então, nesta manhã, meu Pai, eu quero te pedir que o Senhor vá de encontro a cada vida, meu Pai, nesta manhã, que se encontra numa necessidade, meu Pai, que o Senhor possa visitar. Eu não conheço, meu Pai, a vida deles no seu íntimo, mas o Senhor diz na sua palavra que o Senhor conhece o coração do homem. Então, visita cada um nesta manhã, meu Pai, em nome de Jesus, com o teu bálsamo, com o teu refrigério, que teu Espírito Santo possa entrar e adentrar nessas casas, nesses lares, Senhor, aonde há uma enfermidade, venha ser repreendida. Meu Pai, que a tua cura chega, que o teu milagre chega. Pai, aonde há um espírito opressor, seja repreendido no nome de Jesus e que a alegria do teu Espírito Santo venha repousar nesse lar nesta manhã. Pai, porque nós cremos naquele que pode curar,
curar, naquele que pode libertar, naquele que tem todo o poder e domina as suas mãos, porque o Senhor, meu Pai, é Deus onipotente, onisciente, é um Deus que está em todos os lugares, a todas as horas. Então visita essa casa, meu Pai, aonde há esse choro na madrugada, visita essa casa onde há esse joelho dobrado, visita nessa casa onde há essa mente perturbada, vai limpando, vai curando, vai sarando, vai respondendo, vai abraçando aqueles que se encontram só nesse momento. Tua palavra diz que o Senhor é socorro bem presente na angústia. O Senhor nos ensina, eleva teus olhos para o monte e de lá virá o teu socorro. Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E eu creio que o Senhor há de cortar, meu Pai, o laço, quebrar o arco e corta a lança, e há de queimar os carros de nossos inimigos no fogo, e nós iremos nos aquietar, porque saberemos que o Senhor, meu Pai, está pelejando as nossas pelejas, guerreando as nossas guerras, e nesta manhã, meu Senhor, eu creio e profetizo sobre a vida dos teus filhos, dos teus amados, dos teus eleitos, dos teus escolhidos nesta manhã, vitória, vitória em abundância, meu Pai, que as portas do céu se abram sobre esta casa, que as portas do céu venham estar escancaradas sobre este lar nesta manhã, com aquilo que os teus filhos têm pedido, com a sabedoria do céu, com o maná enviado do céu, com um presente de Deus para o coração dos teus filhos nesta manhã, meu Pai, eu profetizo que haja, meu Pai, abundância de vida nesse lar, em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Eu creio e tomo posse da minha vitória. Toma posse da tua vitória nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Um beijo no teu coração. E me perdoe mais uma vez por não ter enviado nosso devocional de ontem, mas eu creio que vocês oraram por mim e vamos estar nesta caminhada. Eu oro por você e você ora por mim, porque eu cubro vocês aqui de oração e que vocês me cubram com orações de vocês, porque nós precisamos orar um pelo outro todos os dias. Amém? Graça e paz e que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus.